Bem-vindos ao Espiritismo para Todos, o nosso programa semanal aqui pela TVM. É sempre uma honra recebê-los. Nós estamos adentrando o mês de agosto. Hoje é a primeira terça-feira de agosto, dia 2, e reverberam ainda em nossa memória e na história do Espiritismo os 90 anos do Parnaso de Além Túmulo, que comemorou 90 anos de publicação no último mês de julho de 2022. Aliás, Parnaso de Além Túmulo é o tema do encontro anual Kaibarschutel deste ano, edição 2022, que também será online, apresentando poemas musicados daquela obra, o primeiro livro de Chico Xavier. E hoje nós temos esse tema específico, Parnaso de Além Túmulo, 90 anos. E quem está conosco é o José Henrique Martiniano, mais conhecido por Zé Henrique Martiniano, que vai exatamente falar sobre o Parnaso de Além Túmulo. Ele que é músico e compositor e que musicou alguns poemas do Parnaso que serão apresentados na edição online de 2022 do Encontro Anual Kaibarschutel. Vamos ouvi-lo. Bem-vindo, Zé Henrique. Boa noite. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o Parnaso de Além Túmulo, o primeiro livro de Chico Xavier. Esse livro está completando esse ano 90 anos. Esse livro inaugura a publicação dos livros de Chico Xavier, né? que somam hoje mais de 400 livros, né? Então esse é um livro especial que ele foi especialmente planejado pela espiritualidade para causar assim uma certa polêmica até e chamar a atenção, meio como aconteceu lá com Kardec, dos fenômenos das mesas girantes, que todo mundo parou para prestar atenção naquilo, sendo que o mais importante não era aqueles fenômenos físicos, é o livro que viria na sequência, que é o Livro dos Espíritos de Kardec. Então, o Parnaso é mais ou menos isso. O Parnaso gerou toda uma expectativa. Membros da Academia Brasileira de Letras, vários críticos literários, leram aquele livro e ficaram intrigados, como um jovem de 22 anos, que era o Chico Xavier, que ninguém conhecia, que não tinha lançado nenhum livro ainda, não era conhecido pelo Brasil todo, né? Como é hoje, ele estava lançando seu primeiro livro e ficou todo mundo meio desconfiado, né? O que será que é isso? Será que é um médium? O Chico tinha 4º ano primário, morava numa cidadezinha pequena, lá de Minas Gerais, interior de Minas Gerais. Pedro Leopoldo não tinha bibliotecas, não tinha internet, não tinha informação nenhuma para ele ter assim, a cultura para escrever tudo aquilo que ele tinha escrito, né? Então ele escreveu poemas de 56 poetas diferentes, guardando todos os traços, as características, o estilo, né, de cada poeta, né? E os temas também eram temas que preocupavam os poetas em vida. Então, isso causou um alvoroço muito grande. Bem, isso então foi publicado em 1932, há 90 anos atrás. Chico tinha 22 anos. Mas eu quero contar uma historinha que chega antes. Como isso começou? O Chico, quando tinha 17 anos, era ainda mais jovem, ele foi levar uma irmã para fazer um tratamento espiritual num centro espírita, porque o Chico era católico, frequentava a igreja, tinha amizade com o padre, e foi a primeira vez que ele foi a um centro espírita, com 17 anos, levar a irmã para um tratamento. E chegando lá, a presidente do centro, a dona Carmen Pena Perazio, disse que tinha um espírito que queria psicografar através do Chico. E o Chico não sabia bem o que era isso, falou que nunca tinha feito psicografia antes. O Chico, desde criança, já tinha mediunidade, conversava com a mãe, que era falecida, né? Tinha visões e tal, clarividência, essa coisa toda, mas nunca tinha feito uma psicografia. Bom, ele concordou em fazer, então trouxeram lá um papel e um lápis,
e ele já fez uma psicografia, escrevendo já de uma forma rápida e tal. E depois disso ele começa a frequentar esse centro, onde a dona Carmen dá a ele os primeiros ensinamentos de mediunidade, apresenta a ele os livros básicos, né, de Kardec, os 5 livros, e o Chico começa a frequentar e participar de sessões de psicografia e começa a receber poemas, né? Começa a receber poemas. Aí Chico manda para um amigo seu do Rio de Janeiro, Inácio Bittencourt, que tinha um jornalzinho que se chamava Aurora, um jornal espírita, e começa a publicar esses poemas no jornal espírita, e um diretor da FEB, o Manuel Quintão, ele gosta muito de poemas e tal, e ele começa a achar interessante esses poemas e pergunta para o Inácio Bittencourt quem é que estava escrevendo esses poemas, e aí ele passa o contato do Chico, né? Que é o Chico Xavier, um jovem lá de Minas e tal. E o Manuel Quintão entra em contato com o Chico e fala que gostaria de conhecer mais poemas dele e tal, que ele acha até que seria interessante a publicação de um livro, né, com esses poemas. E aí o Manuel Quintão, que era um diretor da FEB, Federação Espírita Brasileira, começa a conversar com vários diretores da FEB sobre esse livro para fazer essa publicação, mas existia um certo receio de que poetas tão famosos, né, como Castro Alves, Olavo Bilac, Augusto dos Anjos, psicografados por um médium que ninguém conhecia, então era uma coisa muito arriscada de se fazer, não é? Então foi uma posição muito nobre da FEB em apostar no Chico Xavier e publicar esse livro que daria essa grande estreia, né, do Chico Xavier, com muitos comentários, muita gente falando a respeito, duvidando, querendo ver e tal, e que vinha trazer mais de 400 livros na sequência, né? Muitos livros importantes, né? Romances históricos do Emmanuel, crônicas do Humberto de Campos, aquelas cartas todas que as mães receberam de filhos desencarnados, jovens, né? Então, esse trabalho enorme que o Chico fez, os livros do André Luiz, né? Esses livros que, de certa forma, tratam de coisas científicas e espirituais e tal. Então, uma obra muito importante que veio complementar as obras de Kardec. Então, foi um trabalho muito importante, esse primeiro livro, mas tem uma historinha que ajudou um pouquinho principalmente ao Manuel Quintão, porque um dos poemas que o primeiro poeta psicografou chamava-se Ao Meu Caro Quintão. Nesse poema, o Casimiro Cunha, que foi o primeiro poeta a psicografar, ele dizia para o Manuel Quintão dos lugares que eles se conheciam na juventude, né? Na barbearia do seu Monteiro, os livros que eles discutiam quando jovens, que eles leram, né? Vários lugares ali que eles frequentavam do Rio de Janeiro. E também falava sobre a dona Carlota, que é a esposa do Manuel Quintão. Então o Manuel Quintão ficou com uma segurança tão grande da psicografia do Chico, porque ninguém sabia daqueles fatos, né? Somente o próprio Manuel Quintão e o seu amigo poeta falecido, Casimiro Cunha. Então, um jovem lá de Minas Gerais falar tudo isso que tinha acontecido era uma coisa que dava uma certa segurança, e o Manuel Quintão levou tudo isso também, apresentou para o pessoal da FEB, e eles tiveram a grande coragem, né, de publicar esse livro tão arriscado, de nomes tão importantes, que daria toda essa notoriedade ao Chico Xavier dali para frente, não é isso? Então, foi publicado. O que acontece?
vários críticos literários, pessoal da Academia Brasileira de Letras, começaram a falar, escrever sobre o livro, né? Alguns duvidarem, falar que o Chico ele imitava aqueles poetas, ele sabia o estilo, mas o Chico era um jovem com 4º ano primário, lá do interior, não tinha bibliotecas, não tinha acesso, né? Não tinha como o Chico ter essa formação para imitar tudo isso. O que existe realmente algumas pessoas que imitam um poeta, né? Se especializam tanto naquele que ele escreve alguma coisa como se fosse. Mas o Chico psicografou ali 56 poetas diferentes, cada um com seus estilos, sobre temas variados, né? Coisas muito complexas. Os poemas, por exemplo, de Augusto dos Anjos são muito difíceis, né? Palavras que às vezes não tem nem no dicionário, você precisa achar um dicionário antigo para ver que palavras são aquelas, né? Esses casos também do Manuel Quintão, da juventude deles. Então, isso tudo deu assim uma certa importância muito grande a essa obra e não se tinha uma explicação plausível, a não ser admitir que o Chico era um médium e que aquilo vinha realmente da espiritualidade, que ele simplesmente recebia, né? E aí, o que ocorre? Tem alguns fatos importantes, por exemplo, Monteiro Lobato escreveu, assim, de certa forma, reconhecendo, né, essa obra do Chico, ele disse assim, se Chico Xavier escreveu tudo isso por conta própria, ele merece ocupar quantas cadeiras quiser na Academia Brasileira de Letras, né? Então, de certa forma, ele reconhece os poemas são bons, né? E quer dizer, então ele só pode ser considerado um grande médium que recebe realmente isso. Outro fato curioso é de Humberto de Campos, que era membro da Academia Brasileira de Letras, né? E, na época, ele faz assim, primeiro ele faz uma piada que os poetas vivos precisavam ficar preocupados, porque os poetas mortos voltaram a escrever e ia ficar todo mundo desempregado agora, porque os poemas eram bons, né? E isso, uma primeira. Depois ele faz uma outra análise mais profunda do Parnaso, e ele publica num dos maiores jornais do Rio de Janeiro, uma análise dos poetas vivos com os poetas mortos, o mesmo poeta, né? O estilo das obras, e ele chega à conclusão que eles obedecem ordinariamente a mesma pauta musical, ele diz isso, né? Então, isso é interessante, porque logo na sequência Humberto de Campos vem a falecer, e o Emmanuel já o convida para escrever um prefácio numa nova edição do Parnaso. Então nós temos já um segundo prefácio, o primeiro é do Manuel Quintão, e o segundo prefácio já é, no caso, do Humberto de Campos ali. Super interessante, né? Ele brincando que ele estava brincando outro dia com isso, e agora já estava fazendo um prefácio para o livro. Bem, e baseado nesse livro tão importante, nós fizemos um CD e um DVD musicando alguns desses poemas, né? E se chama Parnaso Cantado, e eu convido vocês todos a conhecerem esse trabalho, que está sendo vendido com renda beneficente a várias entidades beneficentes aqui da região, tá ok? Um grande abraço a todos. Zé Henrique, muito obrigado pela sua presença e participação, e principalmente pelas informações que nos trouxe sobre o primeiro livro psicografado de Chico Xavier, neste início de agosto, com a nossa imensa gratidão lembrando esta importante data. E a você, telespectador, em sua casa, em seu ambiente de trabalho, onde quer que esteja vendo este vídeo, esteja conosco na próxima semana, sempre aqui pela TVM 1845, ou no YouTube e Facebook da própria TVM, e mesmo no meu canal de YouTube. Até lá, até a próxima terça-feira. Obrigado e muito boa noite.